Graça e paz, estou aqui de novo, eu, pastor Alberi, para mais um devocional Palavra Viva. Ao fundo, você está vendo aí a nossa igreja, né? Estou aqui no nosso templo fazendo este vídeo. Mas quero convidar você a compartilhar esse vídeo, nos seguir nas redes sociais, curtir aí, dar um joinha no YouTube e, por favor, comente sobre os vídeos que nós colocamos. Os seus comentários vão impulsionar também e mostrar relevância ao nosso conteúdo. Bom, estou aqui para falar hoje, dia 12 de junho, sexta-feira, estou aqui para falar sobre o Dia dos Namorados. É muito comum nessa época, muitas pessoas, muitos jovens ficar se questionando, se perguntando a respeito do namoro bíblico, do namoro cristão. Afinal, o que é o Dia dos Namorados? Obviamente, se nós olharmos a cultura que nós vivemos hoje, é uma adaptação que foi feita em 1948 para o contexto brasileiro. Lá na Europa e Estados Unidos é no dia 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, né? Que remonta de uma festa pagã lá do século V, para você ter uma ideia. Foi adaptada para nós brasileiros por esse publicitário, João Dória, que por sinal é pai de João Dória Júnior, atual governador do estado de São Paulo. É ele mesmo, né? E como publicitário ele adaptou para o Brasil e trouxe pensando, né, justamente no aspecto comercial do Dia dos Namorados. Para você ter uma ideia, é a terceira data mais importante, onde há maior consumo no Brasil, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Veja bem, fica até na frente do Dia dos Pais, olha só. Mas veja bem, o Dia dos Namorados nos faz pensar uma série de coisas. Porque, primeiro, o que Deus fala a respeito disso? Afinal, é pecado? O cristão pode celebrar esse dia? Afinal de contas, primeiramente quero que você entenda uma coisa: celebrar ou comemorar o Dia dos Namorados não é pecado. Agora, pode se tornar pecado como você vai comemorar o Dia dos Namorados. Por quê? Lembre-se, eu estou falando aqui para jovens cristãos que querem viver segundo a palavra de Deus. Precisamos entender que a Bíblia não fala claramente sobre o Dia dos Namorados, até porque esse termo, este conceito é um conceito moderno. Na Bíblia nós vemos Deus ensinando a respeito de relacionamentos, como devemos nos relacionar. Na Bíblia nos mostra como devemos nos relacionar com uma pessoa, com uma moça, alguém do sexo oposto, de forma bíblica, porque a Bíblia fala de relacionamentos. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. O casamento é o coroamento de um relacionamento entre duas pessoas. Porém, o sexo, ele é algo que é muito especial e algo que Deus criou, mas é reservado para o casamento. O que acontece hoje, infelizmente, na cultura que estamos vivendo, em que muitas pessoas, muitos entendem que o namoro já é, digamos assim, uma autorização para viver uma vida marital. E precisamos distinguir muito claro. Hoje, por exemplo, muitos casais, irmãos que são casados, vão comemorar o Dia dos Namorados com as suas esposas, né? São casados, mas entendem o aspecto romântico de ser cristão e o aspecto romântico de um casamento, que devem nutrir, mesmo depois de casado, esse romantismo. E por isso nós celebramos sim o Dia dos Namorados. Porém, um casal de pessoas adultas, casadas, obviamente, a forma de celebrar ou de comemorar é obviamente diferente de dois jovens solteiros que estão namorando. O fato de estar namorando vai também nos mostrar que a maneira correta de celebrar este momento, entendendo que a Bíblia ensina que o relacionamento entre dois jovens deve ter um padrão de santidade, um padrão que agrada a Deus. Então, pensando nisto, o que eu podia pensar a respeito do namoro? Eu queria comentar aqui rapidamente alguns princípios muito simples a respeito do namoro. Por exemplo, o namoro cristão, ele tem um objetivo. Nenhum jovem cristão namora para se divertir, apenas para ficar com alguém. O namoro cristão, à luz da palavra, tem um propósito. Qual o propósito? O casamento. Senão você vai estar apenas brincando com as emoções de uma pessoa. Nenhum jovem deve começar um namoro apenas por namorar, apenas porque hoje
é dia dos namorados, eu preciso arranjar alguém, preciso ficar com uma menina, sair com ela para dizer que eu não fiquei sozinho no dia dos namorados. Muitas pessoas entram num quadro triste. No mundo inteiro, meninas, rapazes, acabam dando muita vazão à carne, ao pecado, com essa desculpa de que não podem passar o dia dos namorados sem um namorado, sem uma namorada. Isso não tem nada a ver com esta realidade. Entenda, o namoro cristão, ele precisa ter um propósito. Uma outra coisa que a Bíblia nos mostra, um princípio muito simples. O cristão, ele deve, de forma prioritária, dar prioridade. Para ser bastante redundante, mas para reforçar isso, precisa pensar no namoro por um âmbito com este propósito. Então, para casar, se é para casar, eu não vou namorar alguém que tem um princípio de fé, um princípio religioso diferente do meu. Porque se eu vou casar com aquela pessoa e depois eu vou ter filhos, vou construir uma família, como um não crente vai poder conviver saudavelmente com um crente, com um cristão? É natural, porque são princípios diferentes. Ah, pastor, mas ele pode se converter. Pode ou não. Ah, pastor, mas ela pode se converter. Pode ou não. Assim também, nada garante que um jovem que você está namorando, que está dentro da igreja, também não quer dizer também que ele seja convertido. Então precisa observar outros aspectos. Mas via de regra é importante, a título de orientação, que você, quando pensar em relacionar-se com alguém para um futuro casamento, dentro dos princípios cristãos, procure justamente pessoas que abraçaram a mesma fé que você. Isto é muito importante. Terceiro, não adianta você namorar apenas por namorar. Eu vou namorar porque todo mundo namora, todo mundo tem um namorado, então eu não posso ficar sozinha, eu não posso ficar sem um namorado ou sem uma namorada. Isso não é bíblico. Você precisa estar saudável, você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa procurar a pessoa certa. Como se faz isso? Orando, buscando a direção de Deus. Se você procura uma pessoa para namorar, para ser uma pessoa feliz, você está pensando errado. Porque se você vai namorar para sentir-se mais feliz, você vai ser uma pessoa infeliz e vai fazer a outra pessoa também infeliz. A felicidade sua não pode estar em uma outra pessoa. A sua felicidade é resultado da sua vida de comunhão com Deus. Pessoas felizes que conhecem pessoas que também são felizes para multiplicar sua felicidade em Cristo Jesus. Muitas pessoas procuram um parceiro, procuram um companheiro, um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada para se sentir feliz, para não ficar deprê, não ficar triste, não se sentir ansiosa, porque todas as minhas amigas têm namorado e eu não tenho. Esse não é o propósito. Você não entra num relacionamento apenas para mostrar para os outros. Você não entra num relacionamento apenas para suprir uma vaidade ou um egoísmo. Você só entra num relacionamento quando você entende que esta é a direção de Deus para a sua vida. Pondere sobre isso. Um quarto princípio para você adotar é que você pode e deve começar pela amizade. Eu lembro que quando a minha esposa, na época uma jovem que chegou em nossa igreja, ela se tornou uma grande amiga. Nos tornamos grandes amigos, nós conversávamos sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra, e aos poucos aquela amizade começou a tomar um novo rumo. Esta menina, esta jovem, na época, é minha esposa, que estamos há 29 anos casados. Vamos fazer este ano 29 anos de casado. Mas a maioria dos casais que nós conhecemos hoje, que vivem um casamento nos padrões bíblicos, são pessoas que nos contam a mesma história. Começaram com uma simples amizade. Um outro princípio: espere pelo momento certo. Não adianta você começar um relacionamento se você está numa fase da sua vida complicada, uma fase da vida que você talvez não tenha nem condições de, digamos assim, de honrar este namoro, de honrar esta pessoa, de realmente projetar um casamento. De repente você é jovem, tem aí
10, 12, 13 anos, como é muito comum hoje, você não vai casar com 14 anos, você não vai casar com 15 anos. Então, por que começar a entrar nesta guerra emocional de começar a nutrir um namoro se você não vai levar avante? Pondere nisso, comece no momento certo, na hora adequada. Sexto lugar, você precisa manter a pureza no seu namoro. Por quê? Porque apesar da palavra namoro não existir na Bíblia, nós encontramos noivo, noiva, esposo, esposa. Não existe a palavra namorado ou namorada na Bíblia. Este é um conceito novo, como falei agora há pouco. Mas vivemos num período que temos que contextualizar. E precisamos entender que o namoro, ele precisa sim ser mantido com bases bíblicas. E a base bíblica para o namoro é a pureza. O namoro não lhe dá direito a você avançar o sinal, não lhe dá direito de você ter relacionamento de intimidade com a sua namorada ou com seu namorado. Por quê? Porque este relacionamento é esse relacionamento íntimo é o coroamento que se dá com o casamento. É importante entendermos isto. Muitos casais, infelizmente, hoje são casados, estão bem, mas sofreram muito no seu casamento porque romperam as barreiras, porque antes de casar, avançaram o sinal, por assim dizer, se relacionaram antes do tempo, e leva para o casamento uma carga emocional muito grande, uma carga de desconfiança, uma carga onde muitas vezes vai haver o questionamento: se esta moça, se esse rapaz, ele tão facilmente avançou o sinal comigo, quem garante que ele vai me honrar quando nós não estivermos juntos, quando de repente ele estiver na faculdade, na escola, no trabalho, viajando? Quem me garante que ele vai ter a firmeza, ou ela vai ter a firmeza de me honrar, se não teve capacidade de honrar a nossa relação? É muito importante nós entendermos isto. Muitos acabam tendo um casamento frustrado, com muita desconfiança, muito ciúme, porque durante a relação de namoro facilmente romperam sinais. Eu podia falar aqui de todo aspecto da carga emocional. Eu poderia falar aqui muito mais a respeito disso. Poderia falar, por exemplo, qual a reação do nosso cérebro, os hormônios que produzem e como tudo isso aflora a sexualidade do jovem. Por isso, eu queria me ater a este aspecto. Procure manter a pureza. Um namoro puro vai ser grandemente abençoado. Em sétimo lugar, coloque Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, no seu namoro, as demais coisas vão acontecer naturalmente. Coloque Deus em primeiro lugar. Lembre-se de um detalhe: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não une corpos, Deus une propósitos. Por isso, como você vai começar um namoro, um relacionamento com alguém que não tem o mesmo propósito que você? De repente, você tem um propósito de servir a Deus, de fazer algo no reino de Deus, de se engajar na obra de Deus, e a pessoa, ela simplesmente não quer saber de Deus, ela nem acredita em Deus, ela quer só você. Querida, entenda uma coisa. Querido, entenda uma coisa. Alguém que quer só você e não quer aquilo que você é de fato, que não quer aquilo que você representa e aquilo que você crê, é alguém que não te merece. Se essa pessoa não respeita a sua fé, não respeita aquilo que você crê, esta pessoa não vai respeitar você. Então, não comece um relacionamento onde não há propósito algum. Namorar apenas por namorar é perda de tempo. Dito isto, eu quero neste momento desejar a todos os namorados que entenderam isso, aqueles que são casados, você que é casado, você que já tem seus filhos, você, né? Pastor, eu não sou mais namorado. Você é esposo, você é esposa, mas a questão do namoro é a questão de manter viva o romance, o aspecto romântico do casamento. Então, nesse sentido, sim, você também, como casado, deve sim celebrar o Dia dos Namorados. Você que é apenas namorado, sim, você pode celebrar o Dia dos Namorados, porém guardando a pureza, entendendo que a forma como você vai celebrar deve ser uma forma que honre a Deus. Por isso,
cuidado com a idolatria do outro, com a idolatria da pessoa, a idolatria da namorada ou a idolatria do namorado. Ou seja, se você colocar a pessoa que você está namorando acima de Deus, isto é idolatria. Por isso, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo com o maior número de jovens que você puder. Obviamente é um tema que não se esgota, mas eu não podia deixar de passar esta oportunidade de falar a respeito disso. Um namoro bíblico, um namoro cristão, baseado na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Deus é Deus de relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos puros, relacionamentos com um propósito. Entenda isso. Vou repetir esta frase. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus abençoe você. Feliz Dia dos Namorados.